Gênesis faz parte dos primeiros 5 livros da Bíblia. Qual é conhecido como? Rapaz, gostei, hein? Gênesis relata o início de tudo, a criação de tudo. E uma das histórias mais lindas da Bíblia, uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia, aprendo muito com José. E hoje a gente vai bater um papo sobre a vida de José. Eu confesso que eu queria separar 3 tópicozinhos, 3 lições, mas o texto é muito rico. Então a gente vai trocar, vamos bater um papo. Eu gosto de botar esse banquinho aqui no dia que como a gente vai bater papo, para a gente trocar, e eu gostaria da sua atenção nesse momento. Não conversa, evita ficar andando para lá e para cá. Entenda que Deus vai falar com você através da vida de José, através da palavra dele. Amém? Amém de verdade? Beleza. Joga o texto aí, por favor. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1, versão NA. Antes de ler o texto, Deus fala através de sonho? Tem certeza? Deus continua falando através de sonho? O sim diminuiu, percebeu? Deus falou com José através de sonho? Sim ou não? Sim. Aquilo que Deus falou com José aconteceu? Tem certeza? Aconteceu. Então Deus continua falando, falou com José lá, falou com algumas pessoas, falou com o faraó, falou. Deus continua falando hoje, através de sonho? Beleza. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 37. Eu vou ler o texto aqui, do 1 ao 11, e depois a gente vai trocando um pouquinho. Eu vou contextualizar você, e a gente vai trocar aqui algumas lições. Vamos lá. Jacó habitou na terra. Jacó era pai de quem? José era filho de quem? Beleza. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha, quantos anos? José era um adolescente. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem é Bila e Zilpa? Mulheres de Jacó. Que negócio é esse? Jacó tinha mais de uma mulher? Tinha. Naquela época isso era normal. Acontecia muito. Além de Bila e Zilpa, mas quem era a mulher de Jacó? Quem foi que falou Raquel e Lia? Firme, gostei, hein? Raquel e Lia, embaixador do rei. Raquel e Lia. Mas vamos lá. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia o quê? Mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel, quando você vê aqui Israel, é Jacó também, tá? Era Israel, Jacó era chamado Jacó de Israel, enfim. Jacó amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando os feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai ser mesmo rei sobre nós, reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós?
e com isso o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Presta atenção que, para te contextualizar, presta atenção. José era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isaque, filho de Abraão. Tinha uma promessa a Abraão, que a partir da família de Abraão, que todas as famílias seriam abençoadas, ia ser multiplicado tantas pessoas. Enfim, uma promessa. Uma família, uma linhagem com a promessa de Deus. Quando você vai estudar o texto, o contexto, você vai ver que essa família tinha muitos problemas. Exatamente igual a minha e a sua. Tem mentira no meio dessa família, gente? E como tinha mentira? Você já reparou como é que Jacó e Isaque reproduziram a mentira, o engano que aconteceu com Abraão também? Lembra quando Abraão chega numa cidade e ele fala assim: caraca, esses caras vão querer me matar para ficar com Sara. Vou falar que ela é minha irmã, porque se eles souberem que é minha mulher, vai me matar e mente. Jacó fez isso também, gente? Você reparou que Jacó fez exatamente o que seu pai Isaque fez? Mentiu sobre quem era a mulher de Jacó? Essa da mentira? Rebeca. Com medo. Não, Rebeca é minha irmã. Não confiou no Senhor. Reproduziu exatamente o que aprendeu com seu pai. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Você vai ver no texto, depois não vai dar tempo de trabalhar o texto todo, mas assim, se você tiver curiosidade, eu sugiro que você faça isso. Olha no texto lá, que Isaque, ele tinha predileção. Isaque gostava mais de quem? De Jacó ou de Esaú? Esaú. Por quê? Era o primogênito e também porque a Bíblia fala o quê? Esaú era caçador, irmão. Brabo. Esaú era... Sabe aquele filho... Tem quem tem irmão? Sabe que na família normalmente tem um que é mais proativo, outro que é mais... Fica mais na dele. Um gosta mais de futebol, solta pipa. Outro gosta mais de videogame. Tem uns que exageram muito, é muito paradinho, muito... Mas Jacó era esse paradinho. Que gostava, ficava em casa. Filhinho da mamãe. Rebequinha, a Bíblia diz que Rebeca amava mais a Jacó. E Isaque amava mais Esaú. Quem é pai e mãe aqui presente, levanta a mão, por favor. Primeira lição para os pais. Tem algum pai novo aí revelando alguma coisa? Pai e mãe que me ouve, por favor, cuidado com predileção de filhos. Os filhos ou o filho, a filha que se sente preterido, preterida, isso é terrível. Terrível. Muito cuidado. Ame igualmente cada filho.
Tem filho que é mais carinhoso que o outro. Eu tenho Lara e Lia lá dentro de casa. Lara é mais... Lia é mais doce, é mais... Mas não quer dizer que uma é melhor que a outra. São personalidades diferentes. Mas o nosso amor é igual. Porque é mais velha, que é mais nova. É porque... Normalmente, filho mais novo fica mais abusadinho, porque normalmente pai e mãe afrouxa mais por mais novo, não afrouxa? Quem é filho mais velho, levanta a mão aí. É verdade isso? Pai e mãe normalmente afrouxa? Eu estou fazendo isso para você desabafar mesmo, entendeu? Aqui também é terapia. Desabafa, aproveita, vai, desabafa. Para de neurose também. Tem coisa que filho mais novo precisa de mais atenção, precisa de um cuidado, às vezes, que você também já teve quando tinha a idade dele e dela. Então, para de neurose, por favor. Mamãe gosta mais. Ela pode tudo. Ele não sei o quê. Você faz coisa que não pode fazer também. Mas, infelizmente, acontece. E na Bíblia a gente vê isso. Predileção de filhos. Isso foi, olha lá, vou jogar o texto de novo aqui, ó. Olha só, joga o versículo 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos. Tinham quantos filhos? 12, as 12 tribos de Israel. 12. Jacó amava mais José do que os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer uma túnica talá de mangas compridas. Presta atenção. Essa túnica talá de mangas compridas, eu imaginando o texto, estudando, sabe, botando minha imaginação, que às vezes eu fico viajando muito, cara, devia ser ridículo. 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 Imagina todos os 11 irmãos com túnica até aqui, por quê? Eles usavam assim para não atrapalhar no trabalho, então, para ficar mais confortável. Só Zezinho, manga comprida, compridando no pé. Só isso já estava dizendo, sabe o quê? Zezinho, não, você é filhinho de papai, não precisa fazer nada, deixa os 11 se ferrar. Limpa o quintal sozinho, limpa cocô de cachorro, faz isso. Ele não, Zezinho não. Tu consegue, se coloca no lugar, primeiro de José. Só você. Os 11 com tratamento igual. Você é o especial. Eu não gostaria de estar na pele de José nesse momento. Tu imagina a raiva dos 11. Miserável, esse moleque não faz nada, rapaz. E meu pai ainda fica dando mano. Lá vem com aquela roupa ridícula dele. Até um bate-bola, aquele negócio. Mas era uma túnica bonita, um negócio, sabe, de honra. Isso causava ódio entre os irmãos. Ódio que você vai ver no texto, na história de José. O que acontece com José? Vendido. Vendido por quem? Eu não vou jogar o texto aqui, a gente não vai ter muito tempo. Mas imagina assim, os irmãos de José foram ao campo trabalhar. Zezinho estava em casa, jogando PlayStation. Jacó, não sei o que deu. Na verdade, Jacó estava preocupado com uma situação que tinha acontecido, enfim, depois a gente entra nesse detalhe, mas ele manda José, vai ver teus irmãos, está tudo bem lá. José, no versículo 2, mostra que José era caguete. Percebeu isso no texto? Joga o versículo 2. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. O que José fazia? Olha lá. X9. Aqui para nós, esse moleque devia ser terrível também. Era filho de concubina.
Uma mulher que devia ser o terror, filho. Mas José vai caguetar os irmãos? Quem é caguete aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Impressionante. Olha lá, os caguetes aparecendo lá. Olha só. Fofoca já é feio para mulher. Para homem, então, é ridículo. Tem gente que gosta de fazer sabe, caguetar os outros, já reparou? Printa. Manda no grupo. Aí, olha lá quem está lá, olha. E tem gente que, vou te falar, tira a onda, filho. Filma de uma forma que, como é que conseguiu filmar, irmão? Fingindo que estou falando no telefone. Fala, irmão, fala. Dá zoom e tudo, fingindo que estou falando no telefone. Tira a onda. José caguetava os irmãos. Aproveitar, cuidado com isso. Cuidado com isso. Hoje em dia todo mundo tem telefone. Hoje em dia todo mundo está sendo filmado. Todo mundo... Só que assim, se você quer ajudar alguém, pode até conversar sobre alguém. Agora, para fazer fofoca, para caguetar, não é legal não, pô. O legal, sabe o que é? Se eu vejo Vivi fazendo uma coisa errada, eu falo, eu vou até a Vivi. Vivi, pô, não é legal isso que você fez não, Vivi. Cara, você vai fazer mal para você isso, só você pode fazer mal para os outros. Faz com a Vivi o que eu vou fazer com a Vivi, o que eu gostaria que ela fizesse comigo. Me chamasse minha atenção, me exortasse em amor, me ajudasse, isso é amor. Agora, caguetar, xnoviar, mas o que aqui que fala a linguagem? O quê? Dedo duro, mas a linguagem mais nova é o quê? Fala? Ninguém sabe. Hã? X9, não tem mais nada novo não? Hã? Linguarudo, tá, beleza. Para com isso. Para com isso. Fofoca não ajuda em nada, só atrapalha. Cuidado com o dedinho nervoso. Um dia pode ser você com algo printado também. Então a gente aprende com José aqui, faz isso não. Faz isso não. Se for para ajudar, beleza. Às vezes eu recebo uns prints. Recebo. Print de conversa, print de foto, vídeo. Vídeo, às vezes, até que eu não quero ver, mas eu preciso ver. E eu vou conversar com as pessoas sobre. E eu costumo dizer, se vai me mandar para ajudar, não vou falar, posso até não falar, e normalmente pede para não falar, não falo, mas a ideia é de cuidar da pessoa. Agora, só para caguetar, melhor não fazer não. Se a tua intenção for essa, não faz não. Amém? Amém. Cuidado que tem telefone que avisa quando printa, vocês sabem, né? Tá. Aí, deixa eu voltar para cá, né, onde a gente estava. Aí, José foi vendido pelos irmãos. Presta atenção, se você olhar no texto, cara, você dá para ver o ódio dos irmãos. Ódio. O que os irmãos fazem com José? José está em casa, Jacó, vai lá ver seus irmãos. Sabe quantos quilômetros José anda até os irmãos? José estava em Canaã, Vale do Hebrom. José vai andando até Siquém. Sabe quantos quilômetros tinha da casa de José até Siquém? Chuta. 80 quilômetros. José não pegou Uber para ir para lá, não. Trem, vamos de metrô. Andando. Sabe por que eu estou destacando isso? Apesar de tudo que acontecia, eu imagino que José não tinha essa maldade no coração. Eu imagino José, ele vai para cuidar dos irmãos. Jacó estava preocupado porque os filhos dele tinham matado um monte de gente por causa da sua irmã. Sobrinha que foi, a irmã que foi estuprada lá, tal, deu uma causada lá, enfim. Ele estava preocupado que estavam lá perto dessa terra, dessas pessoas que eles tinham feito isso. Então ele, preocupado, manda José. Quando José chega lá em Siquém,
Cadê? Ele encontra com um cara no caminho. Cara, estou procurando meus irmãos. Ih, ó, encontrei com eles. Eles estavam indo lá para Dotã. Mais 22 quilômetros. José vai. Quando José está chegando, imagina os 11 irmãos lá, trabalhando. Aí, o texto, por isso que eu botei o José, o sonhador, quando os irmãos olham, lá quem está vindo lá? O sonhador. O sonhador está vindo. Chegou o dia dele, filho. De hoje ele não passa. José está vindo de longe para cuidar, para ver como os irmãos estavam, e os irmãos estavam maquinando mal contra ele. Existem momentos que a gente, querendo fazer o bem para os outros, ou até fazendo o bem para os outros, o que recebe em troca é ingratidão, maldade, trairagem. Já aconteceu com você? Está vendo a cabeça balançando? Mas isso não mudou a personalidade de José, a essência de José. José poderia muito bem dar muita... Tu tem noção, filho? Andou mais de 100 quilômetros. Tem noção que são 100 quilômetros, filho? Quantos quilômetros tem daqui até o final da Avenida Brasil? Até o centro da cidade? Quantos quilômetros? 60? Centro da cidade, Avenida Brasil? 60 quilômetros. Já imaginou? Indo andando até lá? José podia falar assim, ih, pai, vou não. Vou nada. José foi. José foi em preocupação e obediência ao pai. Você obedece seus pais? Olha o pai ligando. Você obedece seus pais? Se for o pai, fala para ele assim, pai, me desculpa, eu vou te obedecer sempre agora. Você obedece? José foi em obediência. José vai em amor aos irmãos, mas os irmãos estão maquinando mal contra José. Aí quando olha, fala, o sonhador... Resumindo, José chega, os irmãos jogam ele, falam, vão matar ele. Quem já pensou em matar o irmão, levanta a mão. Levanta e abaixa rápido, para ninguém ver. Eu e meu irmão, meu pai está ali, Timóteo não está aí não, né? Eu e meu irmão, a gente brigava, filho. Brigava e o couro comia. Eu era brabo, filho, Hoje eu sou tranquilo, mas mais ou menos. Brabo. Teve uma época que eu era brigão. Soco na cara, filho. Meu pai descia a lenha. Mas brigava. Eu tinha raiva de Timóteo, sabe por quê? Olha o desabafando. Timóteo na rua era frouxo, dentro de casa queria dar de brabo para cima de mim. Filho. E eu era irmão mais novo, mas eu, meu irmão, não entra não, companheiro. Enfim, a gente brigava, Por que eu estou falando de Timóteo, briga de irmão, cara? A Aline está falando, porque você ama ele. Mas enfim, briga. Pode acontecer, beleza, tal. Mas, esqueci porque eu estava falando isso, mas enfim. Meu pai fala assim, está vendo? Está sem sermão, dá nisso. Tá? Enfim. Os irmãos estão maquinando mal. Os irmãos queriam matar José. E eles veem ele, imagina, 100 quilômetros longe de casa, filho. Esse moleque veio sozinho. Esse criado com vó veio sozinho. Vai morrer, filho. Hoje. Eles falam assim, vamos embora, vamos matar ele. Tipo assim, o plano estava arquitetado. José morreu. Cisterna, vamos jogar ele na vala ali, ó. Joga na cisterna e deixa ele morrer. O texto diz que os irmãos chegam, quando eles chegam, primeira coisa que os irmãos faz o quê? Quem sabe? Arranca a túnica. Eu fico imaginando a raiva dos irmãos arrancando a túnica de manga comprida, filho. Agarrado no queixo, miserável. Arranca a túnica e joga ele
no poço, sem água. Joga lá. Aí o texto diz que os irmãos sentam e vão comer. E José berrando dentro da cisterna, pedindo pela mão. E os irmãos, imagina o ódio desses irmãos, irmão. Eu imagino um outro falando assim, olha lá, grita, grita, filhinho da mamãe, berra agora, chama a mamãe, grita. De repente, daqui a 80 quilômetros, ela vai te escutar. Chama papai, chama agora. E comendo, e o moleque lá dentro do poço. Aí, Rúben, o irmão mais velho, fala assim, naquela época, ainda hoje acontece um pouco, mas naquela época, o irmão mais velho, ele era responsável pelos outros e tinha que dar conta para o pai. Então o Rúben pensando nisso, fala assim, gente, rapaziada, pô, faz isso não, pô. Vamos tirar o moleque de lá. Vamos matar o moleque não, pô. Então, resumindo, conseguiu poupar a vida dele, porque ele planejava depois tirar o moleque e de alguma forma levar de volta para o pai. Para encurtar a história, veio uma caravana de midianitas. Aí, acho que foi, não sei quem foi que falou, acho que foi Benjamim. Ele falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, se a gente matar José, a gente não vai ganhar nada com isso. Matou, morreu, e aí? Vamos vender para essa caravana, vamos vender ele como escravo, arrumar um dinheirinho. Rapaz, tu é um gênio, moleque. Caraca, vamos arrumar um dinheirinho e tal. Na época, o valor de um escravo, quanto que era o valor de escravo, quem sabe? Ele foi vendido por 20, cadê? Foi Lucas que falou, né? Conheço minhas ovelhas pela voz. Cadê foi Lucas? Lucas, nem te vi aí, Lucas. 20 ciclos de prata. Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? 30. O valor de um escravo, na época, era 30 moedas de prata. Os irmãos de José, com tanto ódio, fizeram até promoção do miserável. 20, irmão, 20, leva e some com esse miserável daqui. Arrumaram um dinheirinho. Os midianitas levam José. Os midianitas eram comerciantes, chegaram lá no Egito, ofereceram para Potifar. A Bíblia diz que José era bonito, filho. Tipo eu, assim, fortão. Bonito. José era bonito, José era forte. Quando Potifar vê, a Bíblia não fala quanto que vendeu, mas eu imagino que os caras botaram um dinheirinho, assim, pelo menos 30 moedas de prata, 30 ciclos. Venderam José. Outra lição que eu quero tirar com você hoje. Pensa em José. De uma certa forma, José, ele estava sendo injustiçado. Não tinha culpa daquilo ali. Ele não tinha culpa que o pai preferia ele, pô. Injustiça. José, ali naqueles momentos ali, alvo de ódio, vingança. José foi vendido como uma mercadoria, tratado como um negócio, tratado como um nada, um objeto. Tem gente que trata pessoas assim. Cuidado para você não fazer isso com os outros. Cuidado para você não tratar pessoas como coisas. Hoje a gente vive num mundo que os relacionamentos, as relações são descartáveis. Não deu certo. Morreu para mim. Vacilou comigo, sai da minha vida. Casamento, divorcia. Namoro, eu arrumo outra. Pessoas tratam outras pessoas como coisas. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você já se sentiu tratado como assim, com desvalorização? Alguém já te tratou assim? Te diminuiu? Te tratou como um nada? Eu já me senti assim. Eu já passei por situações assim.
Terrível. Mas José sabia o seu valor. Se pessoas te tratam, já te trataram assim, aprenda com José a conhecer o seu valor. As pessoas podem tratar mal, as pessoas podem não te valorizar, mas você precisa saber o seu valor. Alguns estudiosos, eu estudando esse texto, eles fazem uma comparação, eles afirmam que José é como se fosse uma prefiguração de Cristo, de Jesus, a ovelha que sofreu calada. Você não vê em momento nenhum José reclamando. Você não vê em momento nenhum José murmurando. José querendo se defender. José em busca de justiça. José revoltado. Você não vê. José, eu acredito, conhecendo a história de José, eu acredito que José tinha consciência, além do seu valor, ele tinha consciência que a sua vida estava nas mãos de Deus. Você vai ver no texto, depois que o sonho realmente de José acontece, José foi colocado como o quê? No Egito? Governador. Você tem noção que Faraó fala assim, a Bíblia fala assim, Faraó fala assim, ó, José, depois que Faraó tem um sonho, José vai para a cadeia depois da casa da mulher de Potifar lá, tal, enfim, tal, aquela causada toda, Deus, através de José, revela o sonho do copeiro, do padeiro lá. Faraó tem um sonho perturbador. Quem lembra do sonho de Faraó? Ninguém? Faraó sonhou que via 7 vacas lindas, picanha arrumada, filho, saindo de dentro assim do rio. Daqui a pouco vinha outras 7 vacas e devorava. Já viu gente com fome comendo, com fome mesmo? Devorava as vacas gordas. Ninguém podia revelar o sonho de Faraó. O padeiro lembrou, caraca, tem um maluco lá que revelou, chama ele. Enfim, José revela lá, tal, fala o que aconteceu, 7 anos de fome, 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome, tal, enfim, Faraó, você vai ser o responsável. Somente abaixo de mim tem José. José só não vai mandar mais do que eu, o presidente do Egito, o dono do Egito. José, o cargo mais alto do Egito, depois de Faraó. O sonho que José teve acontecendo. Por quê? Porque os filhos, fome em toda a terra, todo mundo vindo. A Bíblia diz que José comprou o Egito para Faraó. Tem noção do que é isso? Acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro. Quero me vender como escravo, dou posse, dou casa. Comprou tudo. Tudo. Só José tinha farinha, só tinha suprimento. Comprou tudo para Faraó. José chegou. Deus honrou José. Quando você vê José realmente, e quando os irmãos vêm, José fala para os irmãos assim, os irmãos com medo, quando José se revela a eles, com medo de José se vingar, ele fala assim, ó, relaxa, rapaziada, pode relaxar, que não foram vocês que me venderam, Deus já tinha escrito a minha história. Foi Deus que permitiu isso tudo para que eu estivesse aqui e salvasse papai, mamãe, vocês e tantas vidas aqui. Ou seja, José era alguém que tinha sua vida nas mãos de Deus. Quem controlava a vida de José era Deus, e ele tinha consciência disso. Sabe o que a gente aprende aqui? Uma das lições mais lindas na vida de José? Quando a gente entende que Deus está no controle da nossa vida, não importa o que aconteça. Não importa. Você tem noção por tudo que José passou? Lembra da casa de Potifar? Lembra? O que aconteceu na casa de Potifar? Potifar era um comandante de Faraó, do exército de Faraó.
José, quem compra dos midianitas, os midianitas compraram José dos irmãos. Os midianitas venderam José para Faraó. José foi, a Bíblia diz que Deus abençoava tudo que José botava a mão. Onde José pisava, irmão, esquece, era bênção. Tudo melhorava. Potifar fala assim, ó, empregados, quem manda aqui é José. O que ele mandar fazer, faz. Aquilo ali, José com moral, filho, esquece, José, daqui a pouco a mulher de Potifar, Zezinho, o que a mulher de Potifar queria com o Zezinho? Dormiram, gente? O que a mulher de Potifar queria com o Zé? Pegar ele de quê? Seduzir ele, para quê? Transar. Se você olhar para o texto, depois você lê o texto, fala assim, irmão, a mulher ficou tarada, filho. Conhece mulher tarada? Tem uns meninos que muito pior. O texto diz que a mulher chamou Zé, bora para a cama. Mordendo um beicinho, Zé, bora, Zé. Saía de avental, Zé. Sem sutiã, Zé. E José, homem que é homem de Deus, fica olhando para a mulher na rua. Por favor, só os homens respondem, depois a mulher. Homem que é homem de Deus mesmo, fica igual um tarado na rua. Olha a salva de palmas para os homens de Deus aqui. Já viu homem tarado, irmão? Não pode ver a mulher que fica. Ainda fala, irmão, olha, que isso? Meninas, cuidado com as roupas que vocês usam, hein? Que tem negócio de filmar também. Enfim. Mas a sem vergonha da mulher de Potifar devia ficar sem calcinha dentro de casa, sem sutiã, ela queria transar com José. Eu imagino que José era bonito. E tu imagina como é que era a mulher do comandante top de Faraó. Era feia? Já viu mulher de jogador? Nada contra jogador, gente. Tem jogador que é feio, né? Fala a verdade. Mas já viu a mulher do jogador como é que são? Só avião, filho. Só avião. É silicone, é não sei o quê, é boca de salsicha. Já viu essa boca de salsicha hoje? Cara, que coisa ridícula. A mulher de Potifar devia ter aquele beição de toda. A mulher é top, filho, esquece. José, homem de Deus, não, sossega a sua tarada. Sai para lá, capeta. Não vou. Só que teve um dia que Zé chega para resolver um problema lá na casa de Faraó. Quando ele chega, não tinha empregado nenhum. A tarada estava sozinha. Cuidado onde você se mete. Cuidado onde você entra. Zezinho, sabendo que tinha tarada, se sou eu, irmão. Tem alguém? Oh, que foi mal. Tem alguém aí? Se eu sei que a mulher está sozinha, eu nem entro. Zé deu, sei lá, deu mole. Viajou, entrou. Quando entrou, a mulher agarra ele. Tu consegue imaginar essa mulher tarada, há meses já querendo pegar José, garra José. O texto diz que, imagina José se esquivando assim, tirando a roupa assim. José sai, eu não sei se ele sai pelado, correndo. Eu acho que devia sair pelo menos de cueca, samba canção. Feio pra caramba, devia ser, né? Sai correndo e deixa a roupa dele. A mulher de Potifar começa a gritar. Cuidado que tem muito aviãozinho, amorzinho, que é sedutora, mas depois bota a boca no trombone, tá? Aí tem um monte de bobão que entra. Ih, irmão, eu vou perder essa oportunidade? Vai! Aí depois fica, enfim. Zé foge. Ela vai e acusa José
esse teu servo aí, Potifar, que você botou como dono de tudo aqui em casa, até acima de mim. Devia botar mesmo, uma mulher safada dessa, vai confiar na mulher dessa? Até acima de mim, tentou me agarrar. Tentou me estuprar. Potifar pega, joga José na prisão. Tem um detalhe nesse texto, nesse momento, que Potifar poderia ter matado José. A Bíblia não fala isso. Eu acredito que Potifar não acreditou na mulher dele. Porque você não teria matado José. Potifar bota na prisão, tipo, será? Potifar confiava em José. E é outra lição que eu quero tirar da vida de José. As pessoas que te conhecem confiam em você? Você é uma pessoa de confiança? Seu pai e sua mãe confiam em você? Seus filhos confiam em você? Seu irmão, sua irmã confiam em você? Seus amigos confiam em você? Já contei para vocês a história da bomba no banheiro lá no Cefep? Já contei? Quem já ouviu essa história do pastor de vocês da bomba? Aí tem uma galera que sabe da história. Nem ia falar sobre isso, mas vou contar. Eu estudava no colégio. Já falei o colégio, né? Não tinha que ter falado, não. Estudava no colégio, no Cefep. Toda vez, não sei se hoje ainda tem isso, na hora que bate o sinal do recreio, meu irmão, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade. E eles proibiram bater o sinal, todo mundo para a quadra formar. Ficava todo mundo lá, no sol, formado, esperando. Imagina a quadra lotada assim, muito mais gente que tem aqui. No dia, eu sempre fazia, deixava para ir no banheiro, era sem vergonha. Aí, quando eu entrei, irmão, estava lá, rapidinho para correr para a quadra, que dava caô, dava... Até a pouco, irmão, BUM! Irmão, mas uma bomba que estourou o vaso. Graças a Deus não era o vaso que eu estava. Estourou o vaso. A galera, os amigos que estavam na quadra, falou que a quadra tremeu, filho. Imagina todo mundo na quadra, daqui a pouco formando, BUM! Todo mundo, caraca, fumaça dentro do banheiro saindo, mané. Quem sai no meio da fumaça? Eu lembro, olha só como é que traumatiza. Eu lembro dos outros fazendo assim, ó. Eu vi assim, leitura labial, filho. Se ferrou. E eu saindo no banheiro, desnorteado, filho, barulho no meio da fumaça, Shekinah. A galera, quá. Daqui a pouco vem diretora, dessa diretora, eu era bom de leitura labial, nem sabia disso. Eu lembro da mulher, não vou falar o nome da mulher não. Ela falou assim, ó, dessa vez eu vou expulsar ele. Resumindo a história, porque não tem tempo, fui acusado de ter soltado a bomba. Claro, pô, só fazia bobagem e tal. Chama meu pai, chama minha mãe, não sei o quê, coordenação. Gente vindo falar comigo, se não foi tu, entrega, cara. Não sei o quê. Tinha um inspetor que era parceiro. Na escola vocês têm um inspetor maneiro? Tinha um inspetor, eu não lembro, acho que era Marquinho. Parceiro, ele falou, irmão, pô, tu vai ficar segurando o problema dos outros. Se não foi tu, cara, eu acredito que não foi tu. Cagueta logo quem foi. Falei, irmão, tu acha que se eu soubesse, eu estaria aqui o tempo todo na coordenação e... Falei, não sei quem foi, irmão. Eu entrei de bucha lá e... Resumindo, cheguei em casa, meu pai e a mãe. Senta aqui, ver. Pai, mãe, não fui eu que soltei a bomba. Quem foi então? Não sei quem foi. Meu pai era assim, até hoje, assim, você não sabe? Não foi você? Tá bom. Eu nunca gostei de mentira. Meu pai está aqui, está de prova disso. Eu não menti, nem na época de molecagem aí, eu não gostava de ficar mentindo para a menina, eu não gostava de mentira. Eu fazia minhas besteiras, assumia. Quando dava caô, descobria, eu assumia. Senão eu ficava quietinho. Assumia, fiz. Falei, pai, não. Meu pai falou assim, ó,
Não, foi você? Tá bom. Só que assim, não tinha como provar. Graças a Deus, irmão, no último dia de aula, os lerdões que soltaram a bomba, passaram o bilhetinho para o outro. Aí, vamos repetir a bomba no último dia de aula. Graças a Deus, a santa professora pegou. Resumindo, descobriu que soltou a bomba. Eu de férias, bonitão lá de férias, ligam para minha mãe, meu pai. Que desculpa aí, porque nós descobrimos, realmente não foi o Davi que soltou a bomba. Vou contar só para vocês rirem. Descobriu, maluco, parecia gol da final da Copa do Mundo. Descobriu! Eu queria matar quem tinha soltado, que tinha passado por aquilo tudo, a coisa. Mas assim, minha mãe falou assim, eles queriam pedir desculpa, eu falei, mas falou assim, beleza, vocês vão pedir desculpa para o meu filho na frente da quadra, todo mundo formado no primeiro dia de aula. E eu ouvi minha mãe falando, eu falei, que beleza, que beleza, o dia da glória chegou, filho. Imagina eu entrando no primeiro dia de aula. Geral formado. Aí botaram um palanque, tinha um palanquezinho para puxar o hino nacional. Eu fui lá para o lado do palanque, garoto, aqui, do lado da diretora. Pessoal, precisamos fazer um comunicado aqui. Queremos dizer, e eu lá, aqui, olhando para todo mundo, o moleque rindo pra caramba, que eu já tinha contado o que ia acontecer. Geral confirmando que não tinha sido eu. Só que assim, o que me marcou nisso, em outras coisas também, mas assim, a confiança que meu pai e minha mãe tinham em mim. Eu não fiquei de castigo, porque eu fui acusado. Eles confiavam em mim. Confiança. A Bíblia fala que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. É homem para fazer, seja homem para assumir. Assuma, fala a verdade. Você precisa ter a confiança das pessoas. Eu acredito que Potifar acreditou em José. Falou, Potifar, irmão, desculpa te dizer, mas tua mulher é safada. Eu era até para ter te dito isso antes, mas eu fiquei sem graça de falar. Tal. Mas assim, eu não fiz nada não, irmão. Não me mata não. Eu acredito que ele confiou. Por quê? Porque José era uma pessoa de confiança. José era uma pessoa segundo o coração de Deus. Um cristão, um discípulo de Jesus de verdade. Nós precisamos ser como José. As pessoas precisam confiar em você. Quando você falar, não, fulano falou, Amanda falou, é verdade, pô. Amanda não mente, cara. Davi não mente. Fulano não mente. É verdade. Como é que tu sabe? Cara, é verdade. Foi isso que aconteceu. As pessoas podem acreditar na tua palavra assim? Seja sincero. O que você acha? Meu desejo é que você... Eu acho que não tem nada mais... Tem. É feio, ridículo, gente mentirosa, cara. Mentirosa. Fala mentira para amigo, fala mentira para pai, para mãe. Ridículo. Não faz coisa errada, mas se fez, pelo menos assume. Amém? Para encerrar, meu tempo já foi. Presta atenção. Deixa eu ver aqui. José, além de toda aquela causada que tinha dentro de casa já, os irmãos com raiva dele, com ódio dele, que o texto diz, se você vai ver, que, olha só, o versículo 5 diz assim, depois o José sonha e fala para eles, os irmãos o odiavam ainda mais. Aí José conta o primeiro sonho, do feixe de trigo, que os feixes, o dele ficava de pé, e os irmãos o odiavam ainda mais. E depois teve outro sonho, os irmãos, o sol, a lua e 11 estrelas.
consegue imaginar José falando isso? Pensa comigo, se fosse você, você contaria esse sonho para as pessoas? Você contaria esse sonho para os seus irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui? Nem tudo a gente deve falar para as pessoas. José deu mole, garoteou. Para que ele vai falar isso para os irmãos dele, cara? Ah, pastor, mas era a vontade de Deus. Beleza, mas vamos pensar aqui, gente. Tem coisa que você não precisa falar. Existem formas de se falar a verdade. A gente precisa aprender a perguntar para Deus como e quando falar. Você tem noção do que, quando José sonha isso, ele entende o seguinte: cara, Deus está falando comigo isso, vou compartilhar. Só que assim, já existia aquela causada dentro de casa. Se eu sou José, eu não falo. De repente falaria para o meu pai, que era o seu queridinho do papai mesmo. Então, pai, olha só, sonhei isso, filho. Porque no versículo 11, os irmãos, depois de ele contar os dois sonhos, fala assim, os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, presta atenção, Jacó, no entanto, guardou aquilo no coração. Eu imagino que Jacó dá uma trava nele, lá no versículo 10. O que, Zé? Está ficando maluco? Que papo é esse, rapaz? Ei, tua mãe vai se curvar diante de você também? Está ficando maluco, está delirando, pô? Só que depois daquele momento de raiva que às vezes a gente recebe a notícia e... Aí eu imagino Jacó assim. Caraca, cara. Será, cara? Será que é Deus falando com José, cara? Jacó considera. Jacó guarda no coração. O que você tem guardado no seu coração? Existem coisas que a gente ouve, que a gente tem que aprender, às vezes até pedir a Deus para tirar do nosso coração. Eu já escutei coisas que me fizeram mal demais. Eu tenho aprendido com meu pai a falar menos. Na minha caminhada, principalmente ministerial, eu tenho aprendido que realmente a palavra diz assim, um tolo calado se passa por sábio. Então, tenho aprendido e me esforçado para falar menos. Eu já ouvi muita coisa que eu gostaria de falar e me deu vontade de falar até de púlpito já algumas vezes, mas eu entendi que eu precisava calar. Porque tem muita coisa que quem vai responder para você é Deus. Tem muita coisa que quem vai provar é Deus. Então, não se preocupa muito com julgamento alheio. A gente vive uma geração hoje, a geração é muito mimada no sentido de medo de julgamento. Esses dias eu estava junto com algumas pessoas que, por incrível que pareça, todas as pessoas que estavam junto comigo, a gente compartilhando, trocando, falaram que tinham medo de se frustrar. Quem tem medo de se frustrar, levanta a mão. Alguns corajosos. Gente, estava em reunião com líderes agora. Nós vamos errar. Você acha que você é perfeito? Você acha que você é perfeita? Eu não sou. Quero ser o melhor possível. O melhor Davi, não quer ser melhor que ninguém, não. O melhor Davi possível. Mas eu vou errar. O que os outros vão pensar, que os outros vão falar? As pessoas vão falar. Só que você decide o que você vai fazer com as palavras que você ouve. Eu aprendi com Augusto Cury, o autor mais lido
da nossa época, do século, do mundo, que eu decido as guerras que eu vou travar. Alguém chega para mim, esse pastor, caramba, rapaz, calça apertadinha, pastor, eu já ouvi uma vez, pastor paraguaio. Não vou nem dormir, porque tu acha que eu sou pastor paraguaio. Eu aprendi que, às vezes as pessoas te xingam. Às vezes a pessoa fala, ele inventa calúnia de você, se deprecia, te joga para baixo, te fere com palavras. Aprenda. Coloca um filtro no ouvido. Fica no filtro. Falou. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou para Deus. O que importa para mim é o que Deus pensa de mim. O que tem que importar para você é o que Deus pensa de você. Ele te conhece realmente quem você é. Para de ficar, sabe? Deixa falar o que quiserem. Tem gente que está aí precisando de terapia, crise de ansiedade, depressão, por causa de palavras literalmente malditas. Palavras malditas. Eu conheço casos de pais, palavras malditas para os seus filhos. Mesmo que tenham sido seus pais, eles também são seres humanos, podem errar com você. Só que não leva para o coração. Filtra. Releva. Não, Senhor, tira isso do meu coração. Às vezes a gente tem dificuldade. Senhor, tira isso do meu coração. Olha a diferença dos irmãos, da reação dos irmãos e a reação de Jacó. Ódio. Ódio a ponto de cometer um homicídio. Eles iam matar José, filho. Você decide o que vai fazer. E quer um conselho? Pague o preço que for necessário pela paz. Pague o preço que for necessário. Saia como errado. O que tiver que pagar, opte pela paz. Se Deus tiver que trazer à tona a verdade, Ele vai trazer na hora certa, no momento certo. Você consegue imaginar José depois de tudo que ele passou? Sabe quantos anos Jacó ficou longe de José entre a data da venda de José como escravo até a data que José, lá no Egito, como governador, chega os irmãos, José conhece esse moleque aí, filho. Tu tem pai? Tu é vivo? Tu tem irmão? Começa, sonda, descobre que são os irmãos. Sabe quanto tempo durou isso? Quem sabe? 22 anos. Tu tem noção do que é isso? O texto diz que José tinha quantos anos quando foi? 17. 22 anos. Você tem noção que são 22 anos Jacó sofrendo pelo seu filho amado, achando que José estava morto. José, quando chega e vê os irmãos, se fosse você, seja muito sincero com você mesmo, você na pele de José, depois de tudo que você passou, cadeia, depois de tudo que você passou, seus irmãos chegam, você, o cara do Egito, a essência de José fala mais alto. José sabia o preço da paz. José
não negociava a sua fidelidade a Deus. José obedecia a Deus em relação ao perdão. José perdoa. José recebe. Faz aquele negócio, trava o irmão, manda vir, manda o pai, até... José perdoa. O que você tem guardado no teu coração? O que você tem guardado escondido aí no teu coração? Você já parou para pensar, já reparou como que tem gente que gosta de ficar remoendo, flertando com a mágoa, sabe? E isso é impressionante como é que isso vai dando ódio dentro da gente. Irmão, tu vai, aí o diabo fica assim, o diabo felizão, isso mesmo, não dá mole não recua não, isso mesmo, vai, isso, vai, calma, tu vai ter oportunidade. Essa não é a vontade de Deus, cara. Não importa o que tenha acontecido com você. Eu já conversei com várias pessoas aqui na igreja do meu gabinete. Eu já atendi várias pessoas que foram estupradas. E até por familiares. Por pai, por avô, por primo, por várias. Todas elas eu falei assim, você precisa perdoar. O perdão traz cura. Cura. Ah, pastor, você sabe da minha história. Se você quiser me contar, eu tenho o prazer de escutar. Se tiver que chorar com você, a gente vai chorar. Mas eu tenho certeza que o caminho é o perdão. Às vezes você tem que denunciar, tá? Mas perdão. O perdão faz bem para você. O perdão, Deus inventou o perdão pensando em você. Trazer cura para a sua vida. José, foi Deus que conduziu a minha história. Não foram vocês que me venderam. Não foi a mulher de Potifar que me botou na cadeia. Não foi Deus. Coração leve. Coração que todos nós precisamos almejar, um coração igual ao de José. Como é que está seu coração hoje? Tem gente que carrega anos e anos e anos e anos mágoa no seu coração. Você tem noção? Tu tem noção que são 22 anos, cara? Imagina se José estivesse guardando mágoa 22 anos. Tu consegue imaginar o coração desses irmãos, cara? 22 anos vendo um pai sofrer. Porque eles mandam a túnica, matam um cabrito, suja de sangue e mandam entregar para Jacó. Você acha que Jacó jogou aquela túnica fora? Vendo um pai sofrer. 2 décadas o pai sofrendo e eles escondendo uma mentira no coração. Tem gente, muita gente adoecendo por causa de erros que cometeram. Confessa. Confessa. Tira esse veneno dentro de você. Assume. Peça perdão. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. Convido você a falar com Deus nesse momento. Eu não sei como é que está teu coração hoje, mas Deus sabe. Eu não sei o que Deus falou com você, mas eu sei que Ele falou. José tem muito a nos ensinar. Mas a questão é, qual a decisão que você toma hoje? Talvez você precise liberar perdão, perdoar alguém. Talvez Deus falou com você, trouxe à tua memória
Coisas que estão guardadas, de repente, lá num quartinho íntimo do teu coração, e que Deus meteu a mão na maçaneta e abriu. E você precisa limpar esse quarto. Você precisa remover essa sujeira. Você precisa resolver isso. Talvez você nem tinha noção e Deus falou com você, é isso, você está mal por causa disso. É por isso que tua vida não vai para frente. É por isso que você não consegue dormir. É por isso que você não consegue se relacionar. É por isso que você não consegue ficar em paz. Confessa para Deus. Peça a Deus para te ajudar nisso. É Deus que está falando com você. Fala para Deus. Você precisa liberar perdão? Perdoe. Não interessa o que fizeram, perdoe. É por você. Tira esse veneno dentro de você. Recebe a cura de Deus hoje, perdoando. Perdão cura. Tira isso dentro de você. Esse não é o desejo de Deus. Fale para Deus. Tome decisões hoje. Hoje é o dia de você tomar decisões. Responder para Deus aquilo que Ele falou com você. Talvez você seja alguém que se acha melhor que os outros. Você não é melhor que os outros. Apesar de José ser tratado como melhor, ele não era melhor que os irmãos, não. Talvez você seja como José, vítima de uma criação de pais que foram vítimas de outra criação. Como eu falei, essa reprodução. José quebrou isso. José não reproduziu os erros da família. José não reproduziu a mentira, o engano. José quebrou. Eu não vou fazer. Meu avô errou, meu pai errou, eu não vou cometer o mesmo erro. Não é porque deu tudo errado nos seus pais, no seu avô, que vai dar com você. Faça diferente. Você está tendo oportunidade para fazer diferente. Você não é melhor que seu pai, seu avô, sua mãe, sua avó, mas você está tendo oportunidade para fazer diferente. Deus está falando com você hoje. Quebra isso. Lá em casa ninguém nunca estudou, nunca se formou. Deus vai te abrir a porta para você estudar. Você ser alguém, se orgulhe de sua família. Lá em casa não tem um casamento que deu certo. O teu casamento vai dar certo. Porque você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você vai deixar Deus conduzir a tua história. Você vai falar, Senhor, assim como José, a minha vida, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Pode enfrentar cisterna, pode enfrentar trairagem, pode enfrentar o que for. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Faz isso na minha vida, como o Senhor fez na vida de José. Deus vai levar você a lugar que ninguém nunca imaginou. Você acha que José imaginava ser governador do Egito depois que foi jogado na cisterna? Ser vendido como escravo? Deus continua operando milagres. Deus continua fazendo, levantando, honrando, exaltando os humilhados. E Ele pode fazer isso na sua vida. Fala para Deus. Desabafa com Deus. Conta para Deus. Deus sabe o motivo das suas lágrimas. Deus sabe o que tem feito mal ao seu coração. E Ele quer curar você hoje. Ele quer libertar você hoje. Gostaria de pedir que todos continuassem com os olhos fechados. Por favor, todo mundo com os olhos fechados. Pessoal da banda aqui da frente. Eu quero orar
pela sua vida. Quero orar por você. Você que ouviu Deus falar com você. Você que entende que Deus tratou algo particularmente. Você que está tomando decisão. Tem alguém tomando alguma decisão? Alguém? Só levanta uma de suas mãos e abaixa, eu quero ver. Pode abaixar, eu estou vendo atrás. Pode abaixar aqui, eu estou vendo. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar aí. Mais alguém? Pode abaixar, eu estou vendo aqui. Mais alguém? Pode abaixar aqui na frente, pode abaixar, pode abaixar. Mais alguém? Alguém tem algo para colocar? Talvez seja uma área da sua vida, algo que está te fazendo mal. Eu quero orar intencionalmente por isso. Pode abaixar, eu estou vendo. Pode abaixar. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar aqui na frente, pode abaixar. Pode abaixar atrás, estou vendo. Pode abaixar aí. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé. Tem muita gente. Pode abaixar, eu estou vendo. Convidar você a se colocar de pé, por favor. Chama a banda aqui para frente. A gente vai cantar. Feche seus olhos, por favor. Queria ter dado um abraço em todo mundo, mas não consegui. Mas sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. O mesmo que falou com você, o mesmo que sabe o motivo das suas lágrimas, o mesmo que sabe exatamente o que você está colocando diante dele aqui no altar dele. Você que está nos acompanhando aí, faça o mesmo, Deus está aí com você. Acredita que Deus continua operando milagres. Deus continua agindo na vida de pessoas que decidem entregar, colocar. E Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Acredita nisso. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essas vidas preciosas aqui. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra realmente é como uma espada que penetra e chega a lugares que às vezes nem a gente gostaria que chegasse, mas ela chega para tratar, para curar, para libertar, para transformar. Senhor, assim como o Senhor fez na vida de José, faz em nossas vidas também, Pai. Honra a fé dos teus filhos e filhas aqui. O Senhor sabe, Pai, o que tem incomodado, machucado, matado. E pessoas estão colocando diante de Ti. Pessoas estão confessando, pedindo ajuda, clamando. E eu te peço, Pai, como Teu humilde servo, que o Senhor opere maravilhas na vida de cada um deles e delas aqui, Pai. Que eles saiam daqui sentindo algo que nunca sentiram. O Teu sobrenatural, o Teu poder. Age, Pai, por favor. E que sejam mais pessoas que vão testemunhar da veracidade da Tua existência, do Teu amor, do Teu poder, operando na vida deles e delas. Obrigado, Senhor, por essa noite especial. Obrigado pela vida de José. Obrigado até pelas lutas, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que nos conduz em vitórias. E nós cremos na Tua vitória, pelo poder que há no nome de Jesus. É em nome dele que nós oramos e entregamos as nossas petições, a nossa vida, a vida de pessoas, nossas famílias. Entregamos em Tuas poderosas mãos. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos e já Te agradecemos pela fé. Amém.